Quando a gente fala, então, do controlador, ele controla para não sentir o medo. E por trás do medo tem a tristeza. Muitas vezes, a gente está no pilar da consideração pelo outro. Muitas vezes, alguém pode estar no excesso da consideração pelo outro. Esse excesso de consideração pelo outro também é uma falta de consideração por si. E o que faz alguém ter uma falta de consideração por si? Podem ser as feridas emocionais que surgem na infância. E as feridas emocionais de rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça, que surgem até os 7 anos de idade, elas são a tristeza. Tristeza acumulada, tristeza não cuidada. E se eu tenho uma tristeza acumulada, não cuidada, é normal que eu não queira olhar para dentro. Para eu cuidar de mim, eu preciso olhar para dentro. Só que se eu olho para dentro e encontro uma dor, eu não quero sentir dor. A mente não quer sentir uma dor, a dor. E os sabotadores são uma forma de fugir da dor emocional. E por que a sabotagem? Porque fugir da dor emocional aumenta a dor emocional. O que resolve a dor emocional? Se relacionar com ela. A Marli escreveu boa noite, tenho muita dificuldade de fazer alguns de seus ensinamentos sozinha. Entendi. Você quer comentar algum deles? Por exemplo, uma das coisas que eu trago é a necessidade de você conversar com o seu lado emocional. Por exemplo, aplicando ao contexto da consideração por si. Às vezes, não está consciente para você quais são os seus valores. E dos seus valores, quais são os valores inegociáveis? Às vezes, você cede para a vontade de alguém, da família, para algum relacionamento, amigo, etc. Às vezes, você cede, você abre mão de fazer o que você gostaria, ou pela outra pessoa, isso seria a consideração, mas depois você fica incomodado. Esse incômodo significa que você não cuidou de um valor seu, e que, na verdade, não era para ceder, era para negociar, ou até era para impor, ou até era para não fazer. Só que, por não estar consciente da sua hierarquia de valores, da sua escala de valores, você cedeu. Por exemplo, alguns valores: honestidade, consideração pelo outro é um valor. Consideração por si, autenticidade é outro valor. Valor ou necessidade? Valores e necessidades caminham juntos. A questão da... Então, eu falei honestidade, a questão da contribuição. Existe uma série de valores e existem aqueles mais centrais. É interessante pensar quais são os seus valores centrais e negociáveis. Eles você precisa defender a todo custo e não ceder neles. Por isso é importante ter a clareza. Por exemplo, se para você é um valor aprender, se desenvolver continuamente, às vezes se manter num grupo onde o grupo não tem esse valor, seja um sofrimento, se você se mantiver por muito tempo. Mas por um tempo pequeno não seja. Ter consciência disso faz você se permitir entrar no grupo, vivenciar, confirmar se tem ou não conhecimento e fazer a mudança. A Marli escreveu: ser boazinha é complicado e às vezes me comporto assim. Então, o ser boazinha para agradar os outros, Marli, normalmente vem de você não estar vendo as suas necessidades, não estar cuidando da Marli emocional, e aí você vê essa parte sua emocional que precisa de cuidado nos outros. Daí você tenta cuidar da Marli nos outros. Um caminho para fazer sozinha seria se perguntar: como eu posso cuidar de mim? Se eu não for boazinha e se eu não tentar agradar os outros, o que eu sinto? Pode ser que você sinta culpa, pode ser que você sinta uma agitação. Essa culpa, essa agitação pode ser a tristeza por trás da culpa. Normalmente é a culpa ou o medo por trás da... Normalmente é a tristeza ou o medo por trás da culpa. A agitação, a inquietação, a impaciência, pode ser raiva, no caso da impaciência, mas pode ser o esforço para não sentir a tristeza. Então, a questão do ser boazinha pode ser
se você julga que precisa regular e ser menos boazinha, ou seja, se esforçar menos para agradar, diminuir essa intensidade no fazer pelos outros, para poder fazer por si, você precisa olhar para essa tristeza de não fazer. Quando você não faz, o que você sente? E aí você cuida disso. A Bernadette escreveu, mas também ser boazinha tem um ganho secundário. Isso. Normalmente o ser boazinha é para receber atenção, receber cuidado. Só que o bonzinho como sabotador, o bonzinho é outro sabotador. Do inglês ele é o pleaser. Ser bonzinho como sabotador é quando você deixa de fazer coisas para você para fazer para os outros. Ou deixa de cuidar de você para cuidar dos outros. E às vezes os outros não valorizam você, não retribuem, não mostram consideração. O bonzinho está buscando, muitas vezes, o bonzinho está buscando consideração dos outros. Só que ao buscar consideração, não vem. E aí o bonzinho fica triste com razão, porque ele está fazendo e gostaria de reciprocidade. Por não vir reciprocidade, aí tem um sofrimento. E aí a pessoa pode tentar não fazer mais. Só que aí fica a culpa por querer fazer e não fazer. E ao mesmo tempo tem a mágoa, o incômodo da lembrança de não ter tido a consideração de volta. Boa noite, Eliane. Então, o ganho secundário é buscar a consideração dos outros. E muitas vezes não vem, porque por isso é um sabotador. O bonzinho quer cuidar da relação, abrindo mão de si, se colocando por último lugar para fazer pelos outros. Só que o bonzinho não vai defender os seus valores. Às vezes o bonzinho vai até fazer algo que o outro nem pediu. Às vezes o bonzinho vai oferecer uma ajuda que para o outro até seja uma invasão, porque o outro gostaria de fazer sozinho. O bonzinho talvez não vai ter vamos colocar, esse discernimento de dar tempo para outra pessoa fazer no tempo dela. Às vezes a vontade de ajudar é tanto que vai pular etapas. E aí a questão é, o bonzinho, ele é um sabotador assim como o controlador. Enquanto o controlador quer impor o jeito dele, o bonzinho, ele está oferecendo ajuda, ele está disponível. Normalmente, não recebe a consideração que gostaria. Ou muitas vezes não recebe a consideração que gostaria. É nesse ponto que eu trago que é importante olhar para qual é essa parte de si que não está sendo cuidada. E por isso você está vendo essa parte nos outros. Essa é a dor do bonzinho. O bonzinho não entende que ele precisa cuidar dele, não reconhece a dor, ou não sabia que tinha, e ele vê essa dor dele nos outros. Inconscientemente, a pessoa não sabe que ela faz isso. Eu estou trazendo o que está por trás, eu já estou falando o que normalmente é o que se encontra por trás de alguém que quer agradar todo mundo e se decepciona por não receber a consideração que gostaria. A Marli escreveu, porque algumas pessoas querem ajudar o tempo todo para receber aprovação. É isso que eu estou falando, Marli. Às vezes é para fugir de uma dor. Porque, às vezes, tá? Eu estou dizendo às vezes. Pode ter um lado de consideração grande. Então, pode ter um lado de gostar de ajudar. Soma esse lado que já gosta de ajudar com a dor emocional, que é dentro e é difícil de cuidar. Então, você tem dois motores, duas motivações. Uma por já gostar de ajudar, de estar com pessoas, essa é uma motivação. A outra, eu tenho uma dor que eu não sei resolver. E quando eu cuido dos outros, eu estou disponível, eu não lido com a minha dor. É como se estar ocupado com os outros me ajuda a não lidar com a minha dor. Então, momentaneamente, eu fico bem. Quando eu estou longe, eu sinto a minha solidão, a minha tristeza, o meu incômodo, a minha agitação, que só passa se eu estou com alguém, com uma pessoa. Normalmente é a fuga de uma dor emocional. Normalmente. É que eu estou juntando as duas coisas. Tem o lado que gosta de cuidar, então que já faria esse movimento naturalmente, somado a não conseguir lidar com uma dor emocional, que são as feridas emocionais.